Aqui a gente traz algumas obras, algumas referências que a gente vem trabalhando. A gente tem um grupo de pesquisa desde o primeiro semestre de 2015. A gente montou esse grupo de pesquisa justamente para a gente conseguir reunir materiais e trajetórias e experiências dentro desses projetos que a gente vem desenvolvendo. É porque eu estou olhando ali, tá. Aqui no lado esquerdo, né, a gente tem uma referência básica que é o Sintaxe da Linguagem Visual. Ele é um livro dos anos 60, 70, onde a autora ela procura desenvolver um pensamento mais estruturado sobre a linguagem visual. Então, a linguagem visual ela não é tão espontânea, tão natural como geralmente se pensa, né? A pessoa pega uma câmera ou pega um software de edição de vídeo, ela vai lá e faz o que ela bem entende. Não. A linguagem visual ela tem elementos próprios, ela tem elementos que podem ser decompostos. Então, você tem contraste, cores, proporção, a relação entre os elementos, proximidade. Todos esses são elementos importantes de uma peça visual, que fazem parte de uma linguagem própria da visualidade. Se a gente não pegasse isso para estudar, a gente não conseguiria decompor e entender bem como que a gente ia pensar os elementos da monografia em Libras quando a gente estivesse fazendo a edição. Como que a gente pode dispor a imagem que complementa a sinalização? Como que a gente pode trabalhar uma cor de fundo que seja adequada, contrastante com o sinalizador? Como que a gente pode aproximar ou afastar elementos quando a gente dispõe eles numa monografia em Libras? Onde eu vou colocar o título? Com que proporção? Com qual fonte? Com qual cor? Como é que eu vou harmonizar todos esses elementos que estão presentes ali na composição de uma monografia em Libras, que é um vídeo complexo, ele tem vários elementos sendo dispostos. Então, isso, a Dondes ela é uma pesquisadora que trabalhou especificamente com essa temática, o que estrutura a linguagem visual. Ali embaixo, gramática visual, do Christian Le Borg, ele é uma derivação do trabalho da Dondes, só que é um livro interessantíssimo, porque ele tem a especificação desses elementos da linguagem visual com ilustrações. Ele é um livro, basicamente, de infografia, em que você trabalha a visualização desses elementos em ação. Então, o que ela descreve ali, nos anos 2000, o Le Borg ele vai desenvolver visualmente essa gramática visual. Então, o desafio dele é bem interessante. É um livro aparentemente simples, mas não é. É um manual e, ao mesmo tempo, uma referência bibliográfica acadêmica importantíssima. Indo mais ali para o lado dessas duas obras, a gente tem a mídia educação. Quando a gente relata a experiência, a Cristiane trazendo a experiência de cada monografia, o processo de desenvolvimento de cada monografia, a gente tem que pensar ao mesmo tempo que o que a gente está envolvendo nesse processo são elementos de mídia. A gente está tendo um aprendizado intenso sobre elementos da mídia. Envolve roteirização, envolve posição em cena, envolve treinamento prévio, você ensaiar a cena para depois você reproduzir ela. Então, isso é o processo de rascunhagem, você observa os diálogos, observa o conteúdo, se observa para depois você fazer uma gravação final. Então, isso tudo são elementos midiáticos, linguagens e elementos da mídia que muitas pessoas não conhecem, elas não passaram por essa vivência ou elas não se interessaram não focaram a sua atenção nesses elementos da mídia. A mídia educação, ela trabalha com alguns pilares. Você tem o uso da mídia no seu cotidiano, eu trazer um vídeo para a minha sala de aula, eu tenho a análise crítica desse material, eu entender os elementos dele e conseguir observar e criticar esse material, entender o conteúdo dele. E, por último, que é o nível mais elevado da mídia educação, é o momento que você se torna autor. Então, o nosso grande desafio nesses 3 anos é a gente conseguir sair de um processo de observação e uso da Libras acadêmica ou dos elementos visuais em Libras e a gente se tornar autor, em que a gente produz também obras, a gente também lança materiais dentro do circuito midiático, que é a produção em Libras, que circula através de vídeos, seja na internet, seja através de DVD, seja através da TV. Então,
esse processo da mídia educação ele é importantíssimo, ele é um processo macro, ele não é muito bem desenvolvido no Brasil, mas a gente traz ele para discussão no grupo de pesquisa a partir de experiências europeias e americanas, principalmente. Mas já tem mais de 60, 70 anos essa área de conhecimento. Do lado de lá, a gente tem a pesquisadora Lúcia Santaella. A Santaella, ela trabalha dentro da perspectiva da semiótica. Então, ela procura desenvolver um olhar mais voltado para a estrutura da linguagem, né, e qual é a relação dessa estrutura com as várias manifestações que a linguagem apresenta, seja o texto, seja a imagem, seja o vídeo. Então, naquele livro em específico, Matrizes da Linguagem e Pensamento, ela procura mostrar que texto não é só algo escrito. Imagem, ela não tem elementos que só pertencem à fotografia, à tela que você observa na exposição. Esses elementos eles vão se intercambiando, né? O texto ele também tem ritmo, ele tem sonoridade. A imagem ela também tem elementos de argumento, ela pode trazer elementos que a gente pensa que é só da textualidade, eles também estão presentes na imagem. A imagem também diz algo, ela também argumenta, ela defende posições. Então, essas matrizes, né, elas vão se intercambiando e elas vão se mesclando. Então, isso é importante quando a gente observa. A gente está trabalhando com multimodalidade. A gente está trazendo uma linguagem típica da escrita, a linguagem densa, acadêmica, conceitual, a gente está trazendo isso para a língua em movimento, para Libras. Então, acontece uma transposição de elementos que não são fáceis de serem escolhidos e serem sistematizados. Então, esses autores eles vão dando as pistas para esse trabalho que a gente vai fazendo, muitas vezes no quente, porque são desafios que a gente pega para pouco tempo de resolução, mas que, aos poucos, eles vão se transformando e vão amadurecendo, e, com o tempo, a gente vai criando alguns padrões, com calma, né, de um projeto para outro. Então, cada monografia dessa, ela se compõe como um projeto, demora 8, 9 meses para ser concluído, e a gente vai mapeando como pesquisador, dentro dessa ação, como uma pesquisação, a gente vai refletindo e pensando esse processo. A gente tem um texto que foi falado no início, naquele livro Educação e Tecnologia, em que é justamente um artigo que a gente escreveu baseado nessa experiência que a gente foi acumulando. Então, a gente foi mapeando esses elementos e a gente descreve de maneira mais densa nesse artigo. Continua? Então, e como o próprio Tom falou, que ele reviu um vídeo dele e faltava ritmo, né? A Lúcia Santaella nos ajuda muito nisso. Ela mostra as características das 3 matrizes, do visual, do verbal e do sonoro, em cada uma dessas manifestações de vídeo, de qualquer produto humano. Então, ela descreve, por exemplo, em termos de percepção, porque ela faz uma revisão de literatura enorme, então, tem teóricos da percepção que mostram, por exemplo, que o ouvido ele é tátil. E mesmo que você não utilize da audição, você escuta com o corpo todo, porque, como o ouvido é tátil, na ausência, você não escutando, você tem o seu corpo todo para expressar esse ritmo. Então, ela faz pontes para a gente do tipo uma pintura abstrata, que é aquela que o autor faz aquelas pinceladas de tinta, né, vermelha, azul, amarela, e você olha para aquela tela colorida, toda borrada, e fala, nossa, 5 mil, 1 milhão, eu não pago isso, parece que meu filho fez. Mas, se você se demora mais tempo na frente dessa pintura, ela te traz uma sensação agradável. Então, a Lúcia Santaella, ela explica que uma pintura dessa, com quantidade de tinta e ritmo do pincel do pintor, com a marca desse gesto do pintor, ela é mais próxima da característica do som do que da imagem. Então, ela é visual, mas ela tem características quase que de uma sinfonia. Então, esse livro aqui, ele nos trouxe várias pistas para a gente poder entender onde que esse nosso aluno surdo, e o tradutor-intérprete nos traz muito essas informações também na sua prática. Cabe a nós, pesquisadores, descrever, porque descrevendo a gente torna isso tudo mais claro,
pistas de como que esses elementos vão colaborar no produto final. Ele não acessa o som, mas o ritmo está lá presente. Como? Vamos lá. E aí é o grupo de pesquisa acontecendo, são várias pessoas envolvidas nele, alunos, tradutores, intérpretes, pesquisadores de várias regiões do Rio. Tatiana Lebedeff colabora com o nosso grupo. Aqui são oficinas em paralelo que nós produzimos durante o nosso exercício de grupo de pesquisa. Então, curso de extensão a todo tempo. Para quê? Para aprender a editar, para aprender a fazer roteiro, que é um atributo, um valor importante da mídia educação. Para você dominar a mídia, dominar cinema, dominar vídeo, e vídeo é ótimo para o surdo, porque é um local em que o português não entra com todo o seu poder, é um espaço, um território para ser ocupado pelo surdo, porque ele traz mais espaço para a corporeidade. A gente precisa trazer isso para a prática, porque você sabendo fazer, você se torna um leitor crítico, você se torna um usuário crítico. A mídia educação nos traz esses elementos. Quer saber criticar jornal? Quer saber criticar monografia em Libras? Vamos fazer. Se você fizer e não ficar dependente dos outros, você critica e você aprimora. Aí é o trabalho da contação de história, outro curso de extensão, porque trabalha exatamente quando a gente sai do impresso para o vídeo. Porque a nossa experiência é trazer, como já aconteceu do rádio para a televisão, trazer características do rádio que foram colocadas nas primeiras novelas, por exemplo. As primeiras novelas pareciam um rádio falado. Era morosa, devagar, lenta, não prendia muita atenção do público, não usava todo o espaço para encenação, porque ela estava colada no rádio. A gente ainda faz o vídeo colado no material impresso, quer dizer, copiando as características do material impresso. Então, nesses cursos, a gente tenta entender por que a gente fabrica ainda o boneco de vara. Por que a gente, na didática do ouvinte, tem vários materiais didáticos que a gente aproveita e não consegue sair deles. Aí os alunos surdos começam a fazer suas apropriações, eles transformam as coisas. Ah, não, eu vou fazer o boneco, mas sabe para que é, professora? Para eu fazer uma animação em vídeo. Porque, quando a animação em vídeo, o meu aluno vai lá para frente do telão fazer como eu, contação de história. E aí está quando eles começam a fazer esse tipo de transposição. Quis fazer o material com baixa tecnologia, com material de papelaria, com artesanato? Faz. Mas e para o surdo? Para que serve isso? Aí a gente faz a segunda, terceira, quarta transformação. Filmar, roteirizar. Usar para quê? Processo de edição de vídeo é a nossa maior perseguição atual, que a gente precisa tanto de programas livres, porque nós estamos numa esfera pública, né? Os melhores são pagos, então a gente pesquisa, o Alexandre é o principal, ele passa semanas e semanas testando 10, 15 programas até chegar aos mais viáveis e instalar na sala Revolut, que vai ser usado no ensino online, e a gente capacitar, porque os elementos são próximos. Se você é intuitivo, se você aprende a fazer num programa, você vai se habilitando para fazer uma transposição. Igual as habilidades da língua de sinais podem ser transpostas para a leitura de português escrito, as habilidades de você editar num tipo de programa pode ser transposta para outra. Então, a aprendizagem é isso, é transpor habilidades de um meio para outro. E nós temos um site onde nós colocamos todos os nossos trabalhos, bem acabados, mal acabados, em andamento, que podem ser muito criticados, porque é na crítica e na discussão, entre esses espaços que se veem num momento como hoje, que a gente pode progredir. Então, todos estão convidados a visitar a nossa página, Educação, Mídias e Comunidade Surda. Depois a gente coloca o endereço bem visível para vocês. Se vocês colocarem no Google Educação, Mídias e Comunidade Surda, vocês já vão encontrar. Lá tem bastante material que a gente tem produzido. Aqui, só ilustração, né?
Isso aqui é um recorte de uma monografia em língua de sinais, né? Lado esquerdo, se chegou a uma regra que ficam os títulos. Nós temos que aprender a simplificar títulos, isso não é fácil. Como sintetizar um título que, às vezes, é pensado de uma forma enorme, ou que, na língua de sinais, é algo mais rebuscado, mas, na língua portuguesa, vai ter que ser sintetizado. Para que simplificar? Para não atravessar a cabeça do autor. Vermelho, ali embaixo, é o quê? Uma citação. Quando abre aquele quadrado vermelho com o autor em miniatura, é o momento da citação, a marca é o vermelho. E nós já estamos conseguindo fazer citação agora de outras monografias, então a gente já traz a citação direta, de fato. Porque antes era uma citação direta traduzida, né? Eu não tenho outras palavras, eu não sei sinalizar, é tão descolado da forma como o autor colocou, então é uma citação direta. Então, eu abro aspas e aparece o vermelho. Não. E, quando a citação é indireta, aí flui no discurso do autor, sem cor nenhuma. Ele diz o ano, não precisa dizer a página, e fala que a Karen, ou a Gladys Perlin, no livro de 1980... explicou assim, mas aí ele já fez uma explicação própria dele, uma apropriação dele, então, uma citação indireta. Aqui é quando ele faz uma tradução, mas é o texto do autor, que é em português, né? Então, já tem uma tradução aí embutida. Mas é citação, de qualquer maneira, mas com essas problemáticas da tradução, quer dizer, o tal da fidelidade, né? Aí você fala de uma página, mas é numa página de língua portuguesa escrita, né? Aqui é o rodapé, que é uma cópia do texto impresso. Então, como é que é o rodapé? Preciso explicar mais, preciso exemplificar um vocabulário novo, faz um rodapé. Então, pausa no sinal que o aluno está fazendo, por exemplo, sinal de animação. É um sinal novo. Então, ele faz um rodapé explicativo. Stop motion, ele faz um rodapé em amarelo explicativo. Só que isso é um elemento muito próprio do português escrito. No português escrito, você vê o número do rodapé e você para de ler, se você quiser, e vai lá para o final. Aqui, não, você é obrigado a parar. Então, será que isso combina com a monografia em língua de sinais? Por enquanto, é o recurso que nós estamos usando, mas pode evoluir. Então, é isso, já terminou o tempo, a gente tem muito o que dizer, mas tem que ser passo a passo. Então, obrigada a vocês por me permitirem passar.